Boa noite. Como é bom ver a casa cheia. Domingo depois da ceia, a gente percebe que a igreja esvazia um pouquinho. Mas aqui não, aqui a gente vê que cada domingo está mais cheio. E é muito bom ver o tanto de gente que está tendo sede da palavra e que tem sido transformado pela palavra. E para nós faz muito sentido sermos igreja quando a gente vê a igreja se movimentando dessa maneira. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da nossa disciplina, a respeito das coisas de Deus, da nossa vida espiritual e de nossa vida como igreja, como corpo de Cristo também. Então, o que eu quero trabalhar com vocês no dia de hoje é um tema voltado para a nossa alma, já que nós falamos disso no domingo passado. Obrigado, Isaías. O pastor Isaías trouxe um pouco a palavra de Mateus 11, 28, quando ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e suave, e encontrarão descanso para a sua alma. Essa palavra tocou muito meu coração, e eu decidi falar um pouquinho a respeito da disciplina da alma, que é um assunto que a gente já tem conversado até, né, Fer? A gente conversou, a gente tem um grupo de leitura, de livros, seminaristas e pastores do presbitério, e eu tive a oportunidade de falar justamente sobre isso, disciplina da alma. E aí juntou com a palavra do pastor Isaías no domingo passado, e é um assunto que eu acho muito pertinente a gente conversar hoje, porque a gente precisa entender que algumas coisas de nós na vida vão exigir um pouco mais de disciplina do que a gente costuma ter. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, para a gente ler um só versículo junto, que está lá em Mateus 10, 28. Caião, pode colocar para a gente, por favor? Para que a gente leia junto, cada um. Abra aí a tua Bíblia, pratique o teu exercício, pratique a disciplina em ter contato com a palavra. E a gente vai ler só esse versículo. Mateus 10, versículo 28. Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Só esse versículo. E a gente vai tentar entender um pouquinho a respeito do contexto onde Jesus trabalhou esse versículo e de como a gente pode aplicá-lo nas nossas vidas. Nesse trecho de Mateus, Jesus estava dando algumas instruções aos seus discípulos, depois do Sermão do Monte, porque ele ia mandar os discípulos para alguns lugares para trabalhar e eles precisavam ser instruídos a respeito de algumas coisas. E alguns cuidados precisavam ser tomados a respeito de falsos profetas, entre tantas outras coisas que estavam acontecendo. Mas Jesus adverte os seus discípulos com essa palavra: não temeis o que matam o corpo. Vocês têm que temer aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Então a gente percebe que existe uma preocupação clara de Jesus sobre o cuidado com a alma daqueles que o seguem. Nesse texto, Jesus deixa claro que nós devemos ter uma postura de temor a Deus. Que a gente tem que temer aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. E aqui a gente está falando de uma postura de temor e medo. Mas em seguida a gente tem uma grande demonstração de um amor que sobrepõe esse temor e medo. Então você não precisa só ter medo. Quando a gente fala temor aqui é ter medo mesmo. Porque Deus pode fazer muitas coisas, mas sobretudo esse Deus que pode fazer tantas coisas, fazer perecer a alma no inferno, a alma e o corpo, Ele te ama. E o desejo dele para você não é que você pereça. Muito pelo contrário, por isso que Jesus nos adverte: tomem cuidado com a alma, para que a alma não pereça. Se não fosse tão importante o cuidado com a alma, no capítulo da frente, exatamente no mesmo versículo, Jesus não ia falar da alma de novo. Mas é importante. Hoje a gente está usando Mateus 10, 28. Semana passada Isaías usou Mateus 11, 28.
que fala sobre descanso para a alma. É clara a preocupação de Jesus com a alma. Ele quer cuidar da minha e da sua alma, para que a gente não pereça, nem aqui e nem no inferno. Sobretudo, Ele quer dar descanso para a alma. Mas afinal, quando a gente está falando de alma, o que nós estamos falando? Né? Tem gente que fala assim, ai, nós somos irmãs de alma. Ai, amiga, minha alma gêmea, a minha esposa. Né? Mas na palavra, quando a gente está falando de alma, a gente está falando não só dessa questão que vai além das questões físicas do ser humano. A gente está falando a respeito da nossa existência pessoal, da nossa vida como um todo. Quando a gente está falando a palavra alma na palavra, transcende a vida física, mas a gente também está falando de vida física. A gente entende a alma como a nossa essência, como uma parte nossa, um componente da nossa pessoa. Assim como são outras áreas da nossa vida. Assim como é a sua mente, assim como são os seus desejos, os seus pensamentos, a tua alma é uma parte da tua vida, que constitui uma parte essencial da tua vida, sem a qual você não existe. E sem você, ela não existe. Então nós temos duas estruturas que são separadas a fim de estudo, mas que são uma coisa só. Ao mesmo tempo que essa estrutura ela depende uma da outra e ela interage uma com a outra. Isso é alma. E já de muito tempo discute-se sobre a alma. Quando Platão e Aristóteles estavam falando sobre alma, há muito tempo atrás, eles se identificavam muito com o pensamento dos escritores bíblicos. Nós temos grandes nomes aqui da filosofia que acreditavam da mesma maneira que os escritores bíblicos. Consideravam a alma uma entidade por si só, a fonte de vida dentro do indivíduo e o seu princípio ordenador. Portanto, nós podemos entender que a nossa alma ela tem um papel extremamente importante na nossa vida, seja no plano físico, ou seja no plano espiritual. A tua alma faz parte de você, queira você ou não, e você faz parte da sua alma. E assim vocês estão juntas, e assim a tua alma te ajuda a ordenar essas coisas da sua vida. A tua alma, ela influencia teu relacionamento em várias perspectivas. A tua alma, ela pode influenciar o teu relacionamento no sentido vertical da cruz, o seu relacionamento com Deus. A tua alma, ela pode influenciar a tua vida no teu relacionamento horizontal da cruz, com o teu próximo, com a tua família, com o teu amigo, com a tua esposa. E muitas vezes a tua alma, ela pode influenciar o teu relacionamento com você mesmo. E às vezes você não está legal consigo mesmo. E a alma sendo assim tão importante, Jesus, obviamente, claramente, iria se preocupar com o bem-estar dela. Por isso a palavra de Deus nos alerta a respeito da alma. Nós, enquanto seres humanos que somos, temos diversas dimensões. Temos a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão psíquica, nossa dimensão física, e todas elas são extremamente importantes para nós. Porque, por mais que a gente tente, essas estruturas elas não podem ser separadas e elas são interdependentes. Fazem parte de você. A Organização Mundial da Saúde, se você entrar no site deles lá, eles vão definir saúde para você. E saúde, conforme eles definem, é o seguinte: é um estado de completo bem-estar físico, mental, social. Não somente a ausência de doenças ou afecções ou enfermidades. Então, quando nós estamos falando de saúde, nós não estamos falando de ausência de doença ou de limitação física. Nós estamos falando de bem-estar.
bem-estar. E aqui nós estamos sendo definidos como um ser biopsicossocial e espiritual. Então, quando a Organização Mundial está falando de saúde, ela está falando do seu bem-estar como um ser completo que Deus o criou, na sua maravilhosa criatividade, na perfeição da sua criação. A alma, então, é a essência que organiza e governa todas essas áreas das nossas vidas. E algumas vezes nas Escrituras nós podemos nos pegar lendo algumas questões vistas como preocupação com a alma. E muitas outras vezes nós podemos nos pegar distanciados das nossas almas. Nós estamos lendo esse livro do Dillard, né, Fer? Dallas Willard, né? Dallas Willard. O livro do Dallas Willard, que ele fala a respeito um pouco em um capítulo sobre as disciplinas, e aí ele traz uma figura de uma pessoa que muitas vezes, sendo esse ser físico e ao mesmo tempo tendo alma, ele se distancia da sua alma, ele se perde da sua alma. E a gente vê isso na Bíblia, quando o salmista está abatido, e ele diz: por que está abatido a minha alma? Parece que ele colocou a alma dele aqui e veio falar com a alma dele: por que está abatida a minha alma? O que está acontecendo com você? Quantas vezes no dia a dia a gente já se pegou assim? Entristecido, sem saber o que está acontecendo, querendo dar uma bronca, às vezes no nosso humor, você acorda cozido, a gente fala, né? Acordei meio cozido hoje. Por que está abatido a minha alma? Esse dia eu acho que o salmista acordou um pouco cozido. Porque as circunstâncias do dia a dia às vezes nos dão essa sensação de não termos mais o controle sobre nós mesmos, de duvidarmos da nossa própria capacidade de solucionar conflitos, sejam eles internos ou externos a nós. Muitas vezes nós encontramos a nossa alma profundamente abatida. Profundamente abatida. E aqui no texto, Jesus nos lembra que existe uma batalha espiritual tremenda em favor das nossas almas. E como um guerreiro nós devemos estar preparados, preocupados para essa batalha, porque o inimigo deseja roubar a nossa alma, nossa salvação e o descanso eterno que Jesus promete para as nossas almas, depois para frente em Mateus 11, 28. Por isso Jesus nos alerta: temei. Primeiro a alma, porque a alma é extremamente importante. Quando Jesus nos chama, um pouco mais para frente, no texto que foi pregado no domingo passado, ele fala: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como Isaías falou no domingo passado, muitos param o texto por aí. O texto continua. Caio, põe para a gente Mateus 11, 28, por favor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso para as nossas almas. Jesus nos mostra mais uma vez que só esses que tomam o jugo e buscam aprender dele, sendo manso, humilde, vão encontrar descanso para as vossas almas. Então o convite, ele é muito mais profundo do que vir e ter somente alívio. Como Isaías explicou na semana passada, você quer ter alívio? Ou você quer ter descanso? Você quer ir lá fazer um remendo no dente? Ou sarar o dente que está com algum problema? Jesus nos mostra que nós devemos nos preocupar mais com a alma do que com o corpo. Não que um seja mais importante que o outro. O cuidado com o corpo ele é essencial. Mas uma alma doente, ela pode acabar com um corpo saudável. Uma alma doente
Pode acabar com o corpo saudável. E por mais que você tente ter um corpo saudável, se a sua alma estiver doente, se sua alma não for disciplinada, você não consegue. E de nada vai te valer o teu corpo saudável se a tua alma for doente, porque do pó viemos e ao pó voltaremos. Teu corpinho malhado, meu amigo, vai ficar. Mas isso não quer dizer que você não tem que cuidar do seu corpinho que não está tão malhadinho. Porque enquanto você estiver aqui, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente está falando do bem-estar que a OMS falou, é o bem-estar biológico também. Não quer dizer que você não está doente, não quer dizer que o teu corpo é saudável, que você está cheio de saúde. Mas se você ficar esperando para ver, você vai ver. Não é que não seja importante cuidar do corpo, mas a alma vem antes. Mas não use isso como muleta para deixar de cuidar do seu corpo, porque a vida cobra. E aí você vai viver com limitações, doenças, vai colocar a culpa em Deus, mas não, a culpa é tua e a culpa é da tua negligência. Então cuide sim do seu corpo, mas cuide também essencialmente da sua alma. No consultório, quando eu fiz a minha primeira formação em fisioterapia, depois eu fiz educação física, depois eu fui para teologia. Dentro da fisioterapia e da educação física, a gente teve muito contato com a área da psicologia também. E nós entendemos que algumas doenças, e eu digo para vocês com tranquilidade, que de 80% a 90% das doenças que eu atendo no consultório hoje, são doenças psicossomáticas. São doenças e dores físicas que elas surgem no meu e no seu corpo por conta de uma alma doente. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Gente, o corpo fala mais do que vocês imaginam. Às vezes o paciente chega para mim no consultório, pela postura, pelo local da dor, pela forma que a dor se manifesta, eu já sei que ele precisa muito do meu trabalho, mas que eu preciso encaminhar ele para um psicólogo, com urgência. Porque o problema não é só físico. Ele tem se demonstrado de forma física. Mas muitas das vezes essa pessoa está doente da sua mente, ou da alma, ou de outras questões até espirituais que eu já recebi no consultório. Por isso eu falo que, uma vez o Isaías me perguntou a respeito do ministério, nesse momento da minha vida eu não me vejo fechando o consultório, porque lá eu trato muito além de dores físicas. Lá é uma porta para que almas sejam tratadas, lá é o meu campo missionário. Então é muito importante que a gente olhe muito bem para a nossa alma. Da mesma maneira que muitas vezes nós olhamos para a nossa alma e nos encontramos abatidos, como o salmista em algum momento se encontrou, em outros momentos nós vemos a postura do salmista confrontando a sua alma de uma forma positiva. O Salmo 103:1 começa da seguinte maneira: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está dando uma ordem para a alma dele. Como é que funciona isso? Se a alma é o que coordena e o que governa ele? Não, ele tem consciência desse processo, ele tem consciência do seu ser na sua integralidade. E ele fala, opa, em um momento, por que está aflita? Ah, minha alma está aflita? Bendiga o Senhor então. Bendiga o Senhor, minha alma. Eu vou te disciplinar. Porque não dá para você viver aflita. Bendiga o Senhor. É assim que ele se levanta. Às vezes o que você precisa é sair da cama, dar um tapa na cara, lavar o rosto, se encarar no espelho. Bendiga o Senhor, a minha alma. Hoje eu vou viver o melhor dia da minha vida, por mais difícil que estejam as circunstâncias. E aí você começa a tratar e disciplinar a sua alma. Então a gente percebe também através da vida do salmista, que a saúde muitas das vezes ela depende do exercício, de exercitar a nossa alma. Assim como nós exercitamos o corpo para que ele se torne saudável, a alma exige de nós
exercício. E quando nós falamos de exercício, eu não vou nem falar para levantar a mão. Pensa com você. Quantas segundas-feiras você já se prometeu começar um programa de exercício ou uma dieta? Eu já falhei inúmeras vezes. E eu tenho certeza que muitos daqui também já falharam inúmeras vezes. É difícil aderir a um programa de exercício, é difícil aderir a uma nova rotina, dieta, atingir objetivos com a nossa saúde. É muito difícil. Da mesma maneira que muitas vezes a nossa alma se encontra aflita e a gente quer tirar ela dessa situação, é difícil exercitar a alma da mesma maneira. Muitas vezes o que falta para nós para começar um plano de exercícios e uma dieta é disciplina. Você não se disciplina, por isso você não consegue treinar todos os dias, 7 horas da manhã igual você deseja. Você não consegue fazer as suas refeições nos horários, você não se programa. Da mesma maneira, muitas vezes a nossa alma está aflita, a nossa alma está doente, porque nós não temos disciplina relacionada ao bem-estar da nossa alma. Eu abri o dicionário para ver a palavra disciplina, e uma das definições é o seguinte: é uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Assegura o bem-estar do indivíduo. Eu acabei de falar para vocês a definição de saúde, segundo a OMS, e é o bem-estar. Então, o bem-estar depende de disciplina. Portanto, nós precisamos disciplinar a nossa alma. Falei para vocês de Platão e Aristóteles. Nesse estudo que eu estava fazendo, eles entendem que os problemas que nós temos na sociedade, desde aquela época até hoje, são problemas porque as pessoas estão com as suas almas doentes. E eles entendiam que se nós educássemos a alma, ou estudássemos a alma, muitos dos problemas seriam sanados na nossa sociedade. Então aqui nós temos duas palavras muito importantes, que filósofos importantes já disseram lá atrás. Estudar, ensinar, educar. Isso exige disciplina. Por isso quando você vai fazer uma matrícula na faculdade, chama disciplina. Porque você vai estudar aquilo, você vai se disciplinar naquilo. E da mesma maneira, a necessidade de disciplinar a alma. E a palavra de Deus, ela nos ensina muito claramente a respeito de disciplina. Existe um livro de um autor chamado Richard Foster, que se chama Celebrando a Disciplina, ou as Disciplinas, né? Celebrando as Disciplinas. E ele divide disciplinas espirituais em 3 grandes grupos. Então, olha que maravilha. Alguém já pegou para você, dividiu em 3 grupos de disciplinas espirituais, para te ensinar como disciplinar sua alma. E aí usa a Bíblia. E aí o autor ele descreve 3 tipos de disciplinas que a gente pode usar para disciplinar a nossa alma. A primeira delas, disciplinas interiores. Disciplinas interiores, meus amigos, nós estamos falando de meditação, oração, jejum e estudo. São coisas que você faz para tratar o seu interior. Quatro disciplinas: meditação, oração, jejum e estudo. Enquanto o teu corpo precisa de nutrição para alcançar determinados objetivos, se você quer emagrecer e fazer hipertrofia, você tem que diminuir o carboidrato, mandar proteína para dentro. Precisa de nutrição. Enquanto você precisa disso para alcançar esses objetivos físicos, para alcançar objetivos espirituais e da alma, você também precisa de alimento. E é nas disciplinas interiores que nós encontramos o pão diário que nós precisamos, o pão de cada dia, aquilo que nos dá energia. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma
e saúde para os ossos. Então, se as palavras são suaves e doces como mel, são doces para a alma e saúde para os ossos, olha aqui como ele está relacionando alma e o teu corpo físico. No livro de Provérbios, nós já tínhamos essa relação da alma com o corpo físico. E se você quer disciplinar a tua alma e ter reflexos a respeito da sua saúde física também, não tem segredo. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. E a gente está falando dessa palavra. A palavra que foi revelada a nós enquanto a palavra de Deus, e ela é acessível para todos nós. E nós só pegamos a Bíblia para trazer no domingo. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra refrigera a alma. A palavra é doce para a alma. E nós temos negligenciado a palavra enquanto disciplina. E nós não temos tido disciplina para nos debruçarmos na palavra. A meditação, ela serve para você direcionar os teus pensamentos a respeito das coisas que você precisa, organizar os seus pensamentos, se conectar com Deus. Muitas vezes a gente entende que meditação é fazer isso aqui e pensar em nada. Não é. Porque cabeça vazia é oficina do diabo, então eu não quero esvaziar os meus pensamentos, eu quero direcionar os meus pensamentos para o que eu preciso. Organizar os meus pensamentos, isso é meditação para nós. Muitas vezes a gente medita em cima da palavra. Oração é o seu falar com Deus, é o abrir o seu coração, rasgar o seu coração. O jejum não é penitência. O jejum é para você aprender a dominar a sua carne, dominar os seus desejos, dominar os seus instintos. É por isso que você faz jejum. Quantas vezes você faz jejum? Qual foi a última vez que você fez jejum? Qual foi a última vez que você esteve num grupo de estudo? Se você não pratica disciplinas interiores, sinto muito em te dizer, você não está disciplinando a sua alma. Nós temos ferramentas para isso, Deus nos dá essas ferramentas através da palavra. Além disso, o autor Richard Foster, ele coloca outras disciplinas que são chamadas disciplinas exteriores, que são as disciplinas que os outros veem na gente e que a gente direciona para os outros. São elas: simplicidade, serviço, submissão e solitude. Simplicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aqui na igreja, às vezes a gente vê, irmão, sou servo. Segunda-feira no trabalho. Até quando? Você vai viver como criança espiritual? Até quando você vai ser parecido com Jesus só no domingo na igreja? Simplicidade, é isso que ele pede de nós: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. O descanso para a alma é depois do aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se você não aprende a ser manso e humilde, você está perdendo descanso para a sua alma. Simplicidade, serviço, submissão. Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos para demonstrar que a ideia era servir. E no reino de Deus o menor é o maior. Submissão. Jesus queria passar mais tempo com os discípulos, amigos dele, mas ele se submeteu à vontade de Deus e foi até uma morte de cruz. Aprendei de mim, carrega sua cruz. Solitude. Jesus se retirou para orar e fortalecer o seu espírito, quando a sua alma estava profundamente aflita. Em Mateus 26:36, a gente lê Jesus falando: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se em algum momento da vida até Jesus sentiu que a sua alma estava aflita, você acha que você vai escapar? É sério? Você está reclamando com Deus que o dia não está bom, que não está legal? Olha para Jesus. Nesse dia, Jesus ficou tão nervoso que ele suou sangue. De tão nervoso que ele ficou. Quer uma alma mais aflita e mais abatida que isso?
E o que ele fez? Ele foi conversar com Deus, praticar as disciplinas interiores. Mas ele chamou 3 com ele, os 3 mais próximos. Vamos lá. E depois ele se retirou. Isso demonstra que às vezes a gente tem que praticar a solitude. A solitude é diferente de solidão. A solitude é você tirar um tempo saudável para você mesmo. Porque às vezes a gente fica num ambiente muito tóxico, a gente começa a pegar tudo aquilo para a gente. Jesus era santo demais para ficar orando só ali com os discípulos. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiram. Ele sabia que isso ia acontecer, por isso que ele se retirou. Não estão na mesma vibe. Vou lá orar. Solitude. Se Jesus viveu dessa maneira, a simplicidade, o serviço, a submissão e a solitude, é isso que ele deseja para nós. Enquanto disciplinas exteriores, você quer disciplinar a tua alma, você precisa ser alguém mais humilde, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa aprender a amar, a perdoar, a se retirar na hora que tem que se retirar, a sair de cena. Então são mais ferramentas que Jesus nos dá enquanto disciplinas exteriores para disciplinar a nossa alma. E o autor ele termina falando de disciplinas comunitárias. Disciplinas comunitárias são confissão, comunhão, adoração e orientação. Comunitárias, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de igreja, de círculos de amizades, de pessoas aqui com quem você convive. Isso aqui trata a alma. Tem gente que fala assim, não estou muito legal, pastor, não vou para a igreja hoje. É hoje que você tem que vir, porque é aqui que você vai disciplinar, é aqui que você vai tratar a sua alma, é aqui que as pessoas vão te abraçar, vão praticar disciplinas exteriores com você, e isso vai te fazer bem, isso cura a alma. O livro de Tiago 5,16 nos diz, para nós confessarmos os nossos pecados e orar uns pelos outros, para quê? Para que sejamos curados. Curados. Então, se você pratica a disciplina comunitária, se você confessa os seus pecados, se você ora uns pelos outros, irmão, não estou bem hoje, preciso orar. Sabe o que vai acontecer sobre você? Tua alma será curada, tua alma será disciplinada. Você vai receber ali o seu alívio. Jesus nos chama para uma vida de confissão, comunhão, adoração e orientação. Jesus nos chama para amar o próximo, viver em comunhão, ser e fazer discípulos. Disciplina comunitária serve para isso. Ele escolheu pessoas para estar com ele, porque era importante ter comunhão e fazer discípulos. E depois o mandamento dele foi ide, fazer mais discípulos para ter mais comunhão. E é no tempo de comunhão que a gente se aperfeiçoa. Já falei isso quando falei sobre ser imitador de Cristo. Se é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, você convive com gente ruim, você vai virar gente ruim. Agora, se você vive com gente boa, você vai virar gente boa. Sermos luz do mundo, sal da terra, isso exige comunhão. E é para isso que Jesus nos chama. Quando a gente fala de adoração, hoje o culto estava muito gostoso, o louvor hoje estava de parabéns. E não é nem porque eu sou o líder do louvor que eu estou falando isso, porque eu estava lá embaixo ouvindo e estava uma bênção. E nós estávamos num ambiente de adoração incrível. Já falei isso para vocês, vou repetir. Sabe por que nós adoramos? Você acha que Deus precisa que você venha aqui no domingo para adorar? A ordem de Deus para você vir adorá-lo, não é porque Ele precisa da tua adoração, não é porque Ele precisa do teu louvor, não é porque Ele precisa da tua palavra. É porque Ele quer o teu coração no altar. Por quê? Nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que nós adoramos. Quanto mais dinheiro o cabra quer ganhar, quanto mais dinheiro ele adora, mais mesquinho ele se torna. Se ele não tiver Jesus, ele não vai saber. Mas agora, se ele tiver Jesus, ele vai se tornar alguém muito generoso. Jesus, o Senhor, Deus, pede para que nós o adoremos para quê? Não é porque Ele precisa, é porque você precisa ser mais parecido com Ele. Para que você se torne mais parecido com aquilo que você adora. Então, se eu adoro a Deus, eu vou me tornar mais parecido com Ele. Porque esse vai ser o meu desejo de todo o meu coração, colocar o meu coração no altar. E aí eu vou ser parecido com Ele, e aí eu vou fazer discípulos. Quando Foster fala no livro sobre orientação, ele está falando sobre discipulado. Ser discipulado e discipular. E é esse o movimento que a gente está querendo fazer aqui na igreja. Conectar pessoas para um desenvolvimento crescente com Deus. É alguém te pegar pela mão e falar, você é criancinha, agora você vai crescer comigo. Eu vou te ajudar e tem alguém aqui me puxando.
O Isaías me puxa, eu puxo alguém, o outro puxa alguém, e a gente vai crescendo junto enquanto organismo, isso vai acontecendo de forma orgânica. Então nós temos aqui 12 disciplinas muito importantes. Disciplinas interiores para tratar o eu comigo mesmo, eu com Deus. Disciplinas exteriores para trabalhar eu com o próximo. E disciplinas comunitárias para tratarmos nós todos com Deus. E assim, disciplinarmos a nossa alma. Mas a minha pergunta é, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Tempo. Não sei. Eu passo muito tempo no celular às vezes. Nas redes sociais ou priorizando outras coisas. Eu tenho um tempo livre entre um paciente e outro. Não sei se é falta de tempo, mas às vezes eu também vacilo. Já comecei inúmeros programas de treinamento, inúmeras dietas. E eu só fui melhorar depois que eu casei. Porque minha esposa é muito mais disciplinada que eu. E conviver todos os dias com ela me tornou alguém mais disciplinado, como falei para vocês, influencia. Minha esposa aqui, ó, no horário de comer, tem que comer, no horário de treinar, vai ter que treinar, no horário isso, aquilo. Super disciplinada. E agora estamos sendo disciplinados a respeito da nossa vida espiritual. Porque a gente casou e a gente teve muito problema. A gente teve muita batalha, a gente começou a ter umas briguinhas, umas coisas, eu falei, gente, o que é isso? Parei para fazer uma autoavaliação, falei, está faltando disciplina espiritual na minha casa. Eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o responsável pela vida espiritual dessa casa, eu preciso colocar as coisas no eixo. Às vezes a tua casa está uma bagunça, porque você é indisciplinado com as coisas de Deus. Teu relacionamento está uma bagunça, porque você é indisciplinado ou indisciplinada com as coisas de Deus. Precisamos nos atentar a essas questões. É importante para Jesus que você cuide da sua alma e seja disciplinado. Mas não para agradar Ele. É porque vai ser bom para você. Vai ser bom para mim. Vai ser maravilhoso. Precisamos ser mais disciplinados em tudo. Precisamos ser mais disciplinados com as coisas do dia a dia. Com o serviço de casa. Às vezes você está sobrecarregando seu esposo, sua esposa com coisas em casa, porque você não tem disciplina. A gente estava conversando esse final de semana os casais lá, brincando, né? Porque cada casal tem um jeito, cada casal tem uma dinâmica. Mas é consenso que a gente trabalha em conjunto. E que um tem que ajudar o outro a ser mais disciplinado. Eu não arrumo a casa para minha esposa. Antes minha mentalidade era essa. Cara, arrumava a casa, deixava tudo cheirosinho para ela chegar do trabalho e tal. Não, não é para ela. É porque eu tenho que arrumar a casa. Gente grande. Tenho que arrumar a casa. A casa é minha também, não é só dela. Não é para ela. E ao ser disciplinado, eu estou honrando a Deus. Honrando a Deus, honrando a minha esposa. Aí o céu se alegra. Então a gente precisa ter mais disciplina. Num programa de treinamento, mas sobretudo, a vida espiritual. Mas como disse para vocês, muitas vezes é difícil. Mas Deus tocou no meu coração para dar 3 estratégias para que a gente possa seguir a respeito das nossas estratégias para disciplinar a alma e talvez te sirva também para disciplinar o corpo. E o que eu gostaria de tratar são os próximos 3 pontos, os quais eu vou usar para fechar. Se você sente que você precisa disciplinar a tua alma ou o teu corpo, defina quais são as tuas prioridades. Defina quais são as tuas prioridades. Se você quer disciplinar a tua alma e encontrar descanso, a Bíblia é muito clara quando ela fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui quando Jesus está falando em Mateus 6, eles estavam preocupados com o que comer, o que vestir, quem é maior. Não se preocupem com essas coisas. Se preocupa em ter a Deus como prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Está faltando dinheiro?
estou falando para você não procurar trabalho, mas busque a Deus primeiro. Entenda a sua relação de dependência com o abençoador. Dinheiro vai ser consequência. Prosperar vai ser consequência. E prosperar, a gente prospera até quando falta dinheiro. Prosperar é você ser feliz e estar de bem com a sua alma até quando as coisas não vão bem. Uma alma disciplinada, ela prospera mesmo quando as coisas não vão bem, desde que ela busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, defina a sua prioridade. Primeiro lugar, Deus. O resto vem depois. No casamento, em primeiro lugar, é Deus, depois a minha esposa. Eu sempre falo que sempre que eu vou sair de casa, eu falo para a Kaline, te amo mais que tudo, menos que Jesus. Porque Deus tem que estar no centro, Deus está aqui no centro. Tiago está aqui, Kaline está aqui. Se a gente procura Deus, a gente se aproxima mais nessa direção. Se a gente não procura Deus, a gente se distancia. Então a gente procura Deus junto. E aí quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo essa mulher que Ele me deu. Quanto mais ela ama a Deus, mais ela me ama. Com meus defeitos, com tudo. Então é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No trabalho é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Abençoar a vida das pessoas através do seu trabalho. Pregar o evangelho no teu trabalho. Em tudo. Então defina suas prioridades. Você quer tratar sua alma? Em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer ficar shapeado? Em primeiro lugar o reino de Deus, depois a academia. Porque se você não disciplinar a tua alma, de nada vale o teu corpo malhado. Em segundo lugar, gerencie o seu tempo. Eclesiastes 3 nos ensina que tudo tem seu tempo determinado e há tempo e todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, de morrer, de chorar, de rir, de juntar, de espalhar, trabalhar, descansar. Tem tempo para tudo. E você precisa aprender a gerenciar o seu tempo. Você precisa aprender a gerenciar o seu tempo. Tem hora que é trabalhar, tem hora que é descansar. Tem gente que trabalha demais e não sabe descansar. Aprenda a descansar. E aprenda a trabalhar na hora que tem que trabalhar. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Se a Bíblia fala que tem tempo para tudo, com a minha esposa eu aprendi a usar planners, checklists, para as tarefas que eu tenho que fazer, o horário que eu tenho que fazer e tudo mais. Porque eu não fazia isso, eu era extremamente desorganizado com o meu tempo, com as minhas prioridades. Ainda falho, estou aprendendo. Todo dia estou aprendendo, pacientemente. Mas tem tempo para tudo. Tem hora que eu quero o meu lazer. Tem hora que eu quero sentar no sofá e assistir uma série. Tem hora que eu quero assistir um filme. Mas tem uma pilha de louça. Gente, tem duas coisas que eu detesto muito. Lavar a louça e esfregar a meia. Eu só uso meia preta, diferente do pastor Isaías, que usa aquelas meia coloridas. Eu só uso meia preta, que é para não ter que esfregar. Ah, minha esposa usa meia branca e gosta de andar descalça. E às vezes, eu tenho que esfregar. Mas Jesus me ensinou a servir. No meu casamento eu lavei os pés dela, para falar que eu ia servir essa mulher a vida toda. E o dia que ela não consegue esfregar as meias, eu tenho que esfregar. Esse dia ela foi sair, eu estava no tanque, brabo, que estava esfregando aquelas meias. Mas azedo. Ela olhou bem para minha cara, me deu um beijinho, Deus abençoe, proteja e dê paz, e saiu. Rapaz, aqui, ó. Rapaz, aqui, ó. E eu não queria estar esfregando a meia, eu queria estar no computador. Às vezes eu jogo com os meninos, fico batendo papo. Mas não era hora. Era hora de esfregar a meia. Era hora de lavar a louça. A hora que ela chegou, ela ficou contente, porque eu fiz muito mais do que esfregar a meia e lavar a louça, né, meu anjo? Fiquei motivado. Por quê? Eu defini as minhas prioridades e gerenciei meu tempo, ainda sobrou um tempo para falar com os meninos depois. Show! Lemos a Bíblia de noite. Fortalecemos nossa intimidade, fortalecemos nosso relacionamento, porque ela tem me ensinado a gerenciar o meu tempo e a palavra tem me ensinado a gerenciar minhas prioridades e o meu tempo. Eclesiastes continua e fala, todos vão para um lugar só, como eu disse anteriormente, todos foram feitos do pó e voltarão para o pó. Com que você tem gastado o seu tempo?
Com que você tem gastado seu tempo? Gerencie o seu tempo. Ative os aplicativos que te lembram que você passou tempo demais nas redes sociais. E vai ler a Bíblia sem vergonha. Leia a Bíblia o tanto de tempo que você ficou no Instagram, no TikTok. E vá se encontrar com Jesus. Você não vai encontrar ele no TikTok. Às vezes sim, às vezes ele fala com a gente lá. Mas é aqui, ó, que ele fala com a gente. E para finalizar, nosso último ponto, se você está no caminho de procurar a disciplina e disciplinar a tua alma, defina tuas prioridades, gerencie o teu tempo e não negocie os seus princípios. Sabe o que eu mais vacilo? Amo doce. Eu queria ficar shapeado, mas às vezes eu negocio e eu passo na Cacau Show. Às vezes eu negocio. Eu não vou alcançar o meu objetivo. Se você negociar, também não. E sabe quem gosta de negociar? Satanás. Ele negocia todo dia comigo, com você, aquela luta carne e espírito. E ele vem nos provocar, às vezes por uma trufa. Às vezes no TikTok, que está cheio de mulher rebolando e você está lá, enquanto era para estar lendo a Bíblia. Instagram. Pô, não negocie seus princípios. Às vezes Satanás vai querer negociar com você, como ele quis negociar com Jesus. Em Mateus 4, versículo 8 a 11, ele levou Jesus para ser tentado. E ele disse, depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e serviram um banquete a Jesus. Ó o descanso, receba o descanso, receba o alívio, receba tudo que eu tenho para você. Isso é o que Deus tem para aqueles que não negociam a sua salvação e os seus princípios. Isso é o que Deus tem para você, é um banquete celestial. O que Deus tem para você é cura física, espiritual, emocional, cura da alma. Para você que está aflito. Retira-te, Satanás. A hora que você estiver no computador, a pornografia vier na tua cabeça, retira-te, Satanás. José correu da mulher lá. Foi tentado, correu, tem que correr. Você falou, sai, Satanás, retira-te, ele não saiu. Você fala, você não saiu, eu saio, eu vou para o meu quarto secreto me encontrar com Jesus. Retira-te, Satanás. Conheço o meu Deus, conheço o meu Jesus. E assim o diabo fugiu. Jesus nos ensina que para nós cumprirmos a nossa missão de disciplinar a alma, nós precisamos ser inegociáveis a respeito dos nossos princípios e dos nossos valores, principalmente da nossa fé. Jesus espera que nós desenvolvamos as nossas disciplinas espirituais, que são as 12 que eu falei para vocês. Mas se a gente não entender esse princípio primeiro, você vai se frustrar. Todas as vezes que você tentar. Talvez você não tenha conseguido ainda ter uma vida espiritual plena, uma vida física plena, um relacionamento pleno, um trabalho pleno, porque você ainda não aprendeu a definir as suas prioridades, gerenciar o seu tempo e não negociar os seus valores. A hora que isso estiver firme no teu coração e você olhar para as disciplinas espirituais, você vai ter tempo com Deus. Você vai se encontrar com Deus. Você não vai negociar o seu tempo com Deus. Falando em TikTok, Instagram, essas coisas, não sei se apareceu para vocês algum dia desses, tem uma trend que está famosa, que a pessoa coloca a cara dela assim no celular, tem uns que faz biquinho, outros que faz assim, outros faz assim, e está escrito assim, hoje não vou orar, hoje não vou jejuar, hoje não vou ler a Bíblia, e elas assim. Em seguida aparece a imagem de Jesus esperando. Porque hoje você faltou ao encontro com Jesus.
Você não teve só disciplina. Jesus foi disciplinado. Encarou uma morte de cruz por mim e por você, porque ele foi disciplinado. E ele te espera todo dia para te encontrar no secreto. E às vezes você deixa ele esperando. Caio, olha lá. Olha que bonitinho. A hora que eu olhei essa cadeira vazia, eu pensei em quantas vezes eu deixei Jesus esperando. Eu me constrangi de quantas vezes a minha indisciplina me fez deixar Jesus esperando. Sorrindo para mim. Às vezes o sorriso que eu ia receber de Jesus nesse encontro no secreto é o que ia curar minha alma, o que ia curar a tua alma. E você negociou esse momento. Eu negociei esse momento. E Jesus ficou assim. Cadê o moço que eu morri na cruz por ele? Cadê a moça, a mulher que morri na cruz por ele? Estou aqui esperando, eu tinha um encontro com ele hoje. E às vezes a gente deixa Jesus esperando pela nossa falta de disciplina. O convite de Jesus para nós é entrar no quarto secreto. É estar no quarto secreto. Porque é no quarto secreto que nós exercitamos a disciplina espiritual. É no quarto secreto que nós alimentamos a nossa alma. É no quarto secreto que nós nos encontramos com esse Jesus. É no quarto secreto que o Pai me escuta e te escuta. É no quarto secreto que vemos a glória de Deus e é no quarto de guerra que as batalhas são vencidas. Mas você e eu deixamos Jesus esperando no quarto. Até quando nós vamos faltar com disciplina nos nossos corações e deixar Jesus esperando? Até quando nós vamos negociar o tempo com Ele? Negociar o tempo no quarto secreto e deixar de viver o descanso que Ele tem para nós, que é muito mais do que esse descanso em vida, é o descanso eterno. Defina as tuas prioridades. Gerencie o teu tempo e não negocie com o diabo. Esse é o desejo do meu coração para você, para mim, para que a igreja de Cristo cresça e muitos sejam alcançados, transformados e salvos pela graça de Deus. Feche os teus olhos para